Alguma vez na vida, você já teve o desejo de furar a sua orelha? Essa é uma questão delicada, porque nós encontramos uma passagem nas Escrituras, no livro de Êxodo, capítulo 21, que nos diz o seguinte: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O que eu gostaria de dizer é que, na verdade, essa é uma passagem estranha nas Escrituras. Porque hoje muitas pessoas têm costume de usar piercing e tantas indumentárias para poder melhorar o seu corpo, aparentar melhor, se parecer com alguém. Mas a questão é a seguinte: as Escrituras já prevêem um servo com a orelha furada. Como funcionaria isso? O que essa lei tem a ver conosco hoje? Na verdade, Deus, com esta lei, Ele nos traz muitos ensinamentos importantes até para os nossos dias de hoje. E nós vamos analisar pelo menos 3. Primeiro, como servo da orelha furada, nós nos vendemos ao nosso Senhor por não termos como pagar a nossa dívida. Naquela época, se uma pessoa devesse para o seu credor e não tivesse como pagar, ele então iria chegar para o seu senhor e iria dizer: meu senhor, eu não tenho como te pagar a minha dívida. Por favor, me compre como seu servo por 6 anos e eu vou trabalhar para o senhor, vou fazer o que o senhor quiser durante aqueles 6 anos. Todo o trabalho que o senhor quiser que eu faça, eu farei, em troca da minha dívida. Se aquele senhor aceitasse a proposta, então ele iria imediatamente falar: tudo bem, você pode vir e trabalhar para mim e você vai me servir durante estes 6 anos. O que isso nos traz de lição? Na verdade, eu também não tinha como pagar a minha dívida. Você também não tem como pagar a sua dívida. Nós somos pecadores por natureza e o salário do pecado é a morte. E nós não teríamos condições de irmos para o céu se não fosse pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem pagou a nossa dívida. Então, eu, como servo da orelha furada, eu também não tinha como pagar a minha dívida, cheguei no meu Senhor e pedi para que Ele me comprasse. Em segundo lugar, como servo da orelha furada, nós devemos amar ao nosso Senhor e amar a nossa família. Aquele servo, ele iria trabalhar por 6 anos. E depois daqueles 6 anos, ele teria que tomar uma decisão. Ou ele iria ficar na casa do seu senhor, trabalhando para o seu senhor, ou então ele poderia decidir sair livre, de graça. E aí teria cumprido o seu papel, pago a sua dívida e saído. Mas ele poderia também dizer: não, o meu senhor cuidou muito bem de mim nesses 6 anos. Eu amo o meu senhor. E outra coisa, ele me deu uma esposa maravilhosa. Eu amo minha esposa. E olha, Deus me deu graciosamente lindos filhos. Eu amo os meus filhos. Eu não quero sair livre. Então, ele iria ficar trabalhando para o seu Senhor o resto da sua vida por amar ao seu Senhor, por amar a sua esposa, por amar os seus filhos. Então, como servo da orelha furada, eu também decidi ficar servindo ao meu Senhor durante todos os anos da minha vida, por amar ao meu Senhor, por Ele cuidar muito bem de mim, por amar a minha esposa que Ele graciosamente me deu e por amar os meus filhos que Ele também me deu. Em terceiro lugar, como servo da orelha furada, nós devemos querer servir ao Senhor voluntariamente todos os dias da nossa vida.
Aquele servo então poderia, no final daqueles 6 anos, chegar para o seu senhor e dizer: eu amo o Senhor, amo minha esposa, amo meus filhos, eu não quero sair livre, eu quero servir ao Senhor voluntariamente o resto da minha vida. Então o seu senhor o levaria até as autoridades daquela época e pegaria uma sovela e perfuraria sua orelha na porta ou no umbral da porta. E aquele servo o serviria para sempre. Seria o servo da orelha furada. E eu também, como o servo da orelha furada, eu decidi furar a minha orelha espiritualmente e servir ao meu Senhor o resto da minha vida. E isso voluntariamente, porque Ele me comprou, porque Ele me amou, porque Ele supriu tudo para mim e com certeza suprirá. E eu não tenho a quem servir, a não ser ao meu Senhor, que cuida muito bem de mim. Quero servi-lo todos os dias da minha vida, porque isso é um prazer. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você não gostaria de furar a sua orelha espiritualmente, reconhecendo que você não tem como pagar a sua dívida, amando ao seu Senhor, que te comprou e que te resgatou da sua vã maneira de viver, que é o Senhor Jesus Cristo, e servi-lo porque Ele cuida muito bem de você voluntariamente todos os dias da sua vida? Se esse assunto te agradou, te ajudou, faça o seguinte: compartilhe com alguém nas redes sociais, faça alguma coisa para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, se foi uma bênção para você.